Aí, sobre a live de ontem, a gente vai dar um pulo lá no DCM agora. Demorou? Diário do Centro do Mundo. Para reafirmar um pouco tudo que eu falei. Isso aqui é escrito por Moisés Mendes. Tá um texto muito bom. A live de Bolsonaro, ao lado dos filhos Eduardo, Flávio e Carlos, no domingo, teve o pretexto de anunciar um curso online para a formação de candidatos de extrema-direita às eleições municipais. A live foi feita, na verdade, para mostrar que Bolsonaro está vivo e arrogante, que pretende interferir na eleição e que continua desafiando o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, o sistema eleitoral e o TSE. Duas falas do inelegível foram recados claros ao STF e Moraes. Esse é o primeiro trecho. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Abre aspas. Quantas vezes eu recebi alguém do Supremo? Tem 24 horas, tem 48 horas para fazer isso, informar aquilo. Por que o Supremo não decidiu acabar com os acampamentos do dia 1º de janeiro ou 2 de janeiro? Aqui, Bolsonaro questiona a capacidade do STF de mandar que os comandantes militares dessem ordens para que fossem desmontadas as barracas dos golpistas. É um deboche com o STF. Agora, eu falando aqui, ó, para além do texto. Cara, se o STF faz isso e os militares simplesmente se negam, que é o que ia acontecer, porque tem essa essência golpista e Bolsonaro passou 4 anos destilando esse ódio entre as instituições, isso ia causar o imbróglio que os militares queriam, que seria um confronto direto das Forças Armadas com o Supremo Tribunal Federal. E isso não aconteceu. O STF, eu acredito que teve a sagacidade para enxergar isso e não dar uma ordem direta aos militares e serem publicamente desacatados. Isso ia inflamar muito mais tudo o que aconteceu. Agora, voltando ao texto. E essa é outra fala, desta vez dirigida diretamente a Alexandre de Moraes. Nos acusam de espalhar fake news, mas não mostram qual é. Porra, não mostram qual é fake news, Bolsonaro? Tá de sacanagem. Tem toda uma CPI das fake news. CPI não, um inquérito das fake news sobre isso. Tu fez fake news sobre a pandemia durante todo o período, né? Mas voltando. Nos acusam de espalhar fake news, mas não mostram qual é a fake news. Nos acusam de gabinete de ódio, mas não mostram matéria que teria saído do tal gabinete do ódio. É uma provocação ao ministro relator do inquérito das fake news que abrange gabinete de ódio e milícias digitais, estruturas que estavam misturadas dentro do Planalto. E que talvez agora a ABIN seja mais um desses tentáculos. A ABIN não, a ABIN paralelo. Bolsonaro está dizendo que o STF não teve coragem para enfrentar os militares no caso dos acampamentos e que Alexandre de Moraes não concluiu até agora o inquérito das fake news, na qual ele, Bolsonaro, é um dos investigados, por não ter provas. O inquérito é de 14 de março de 2019. 14 de março de 2019. Exatamente um ano após a morte da Marielle. São duas cutucadas fortes, talvez às vésperas de mais decisões de Moraes contra gente importante de entorno de Bolsonaro. Mas a imagem que fica não deixa de ser preocupante. Apesar dos baques sofridos nos últimos dias, principalmente com o cerco ao delegado deputado Alexandre Ramagem, Bolsonaro continua afrontando o STF. Nessa mesma live, cara, rolou uma parada que eu já achei muito... Cara, chega a ser até meio frio, tá ligado? Que o Bolsonaro se pronunciou sobre uma suposta discussão que ele teve com a Marielle e ele usa o termo maldade com Marielle. Vamos chegar lá. Na Super Live desse domingo, ao lado do pai, Jair, e dos irmãos Eduardo e Flávio, o vereador Carlos Bolsonaro se pronunciou sobre uma discussão na Câmara do Rio em 3 de maio de 2017, com um assessor de Marielle Franco e falou sobre a relação do clã com a maldade com a vereadora assassinada em março de 2018. Aí aqui tem um trecho do próprio Carlos falando sobre isso. Com a Marielle, sempre foi de forma muito amistosa. A imprensa divulga hoje de uma maneira extremamente suja a minha relação com ela. Que, pô, morar a 2 casas do assassino da mina é meio foda, né, meu parceiro? De forma totalmente mentirosa. Eu tinha uma relação amistosa com ela. Alegaram, num determinado momento, que eu tive uma discussão com ela no corredor. E, por um acaso, não foi com ela que foi a discussão, foi com o assessor dela. Estava dando uma entrevista. Quando eu passei, ele me cutucou, me chamando de fascista. E tu é o quê? E ela saiu do gabinete dela. Ela viu que estava havendo a discussão ali, porque eu não fiquei satisfeito com aquela qualificação, é óbvio, e quis ficar a par do que estava acontecendo. É lógico que os ânimos ali esquentaram, mas ela foi, inclusive, uma das pessoas que apartaram a discussão, que ela nem fazia parte. Isso a imprensa não coloca dessa maneira, coloca como se eu tivesse brigado com ela. E, curiosamente, a Câmara de Vereadores não tinha a câmera ligada no corredor
Eu acho engraçado que os caras fazem a live para se justificar, tá ligado? Para se justificar. Naquele dia, quando foi pedido pela polícia. E outro fato, presidente, a atual esposa não, Presidente? O Lula tá presente ali? A esposa dela já está com... A esposa dela tem outra acompanhante. Ela ocupa o gabinete que é do lado da porta do meu gabinete. Então, por lógica aqui, por bom senso, alguém de bom senso acredita realmente que se um de nós, da nossa família, tivesse feito alguma maldade com a Marielle, aceitaria a colocação no gabinete do lado da porta do meu? Obviamente que não. Ah, então isso prova que não tem qualquer envolvimento entre a família Bolsonaro, as milícias e a Marielle. Vamos deixar a investigação dizer por si, né? Porque, porra, falar que o gabinete da Mônica Benício ser perto do teu, que, porra, não quer dizer nada, Carlos. Porra, com todo respeito mesmo. Tomando. Na live, Jair Bolsonaro choramingou por, segundo ele, ter apanhado por 5 anos como possível mandante da morte de Marielle. Meu irmão, ninguém falou nada disso, mas eu adoro que ele já levanta a própria bandeira. E citou o fato de que Rony Lessa, acusado de ser o executor, morar no mesmo condomínio que ele, o Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. Um possível executor morava no meu condomínio, que tem 150 casas. E daí, então, o mundo começou a cair em minha cabeça. No dia 30 de outubro de 2019, o Jornal Nacional contou toda a história do porteiro, que, segundo o relato dele, ele, naquele dia, havia ligado para minha casa e eu teria atendido e autorizei um colega desse cidadão a entrar e depois houve, então, a execução da Marielle. Depois o porteiro voltou atrás, mas isso me marcou ao longo de muito tempo. O que mais quero é que o fato seja elucidado. Eu nunca tive contato com a Marielle. O meu filho Carlos tinha o gabinete dele no mesmo andar da Marielle. Nunca tiveram problema. Ué, não acabaram de falar que brigaram, Bolsonaro? Corroborando aí o que o Carluxo disse, né? Como se, porra, provasse algo ter essa proximidade do gabinete. Porra, esse gabinete... Porra, cara, então tu é amigo do assassino dela, porque tua casa é próxima da dele. Porra, que associação de merda, hein? Bolsonaro voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral e repetiu teorias da conspiração que embalam os delírios da extrema-direita. O principal objetivo da transmissão foi manter sua militância em agitação, sobretudo nas redes, uma vez que nada de minimamente relevante foi dito. E a próxima semana promete mais uma rodada de operações da Polícia Federal contra seus aliados. Bolsonaro citou uma campanha do TSE para que adolescentes de 16 e 17 anos fizessem seus títulos eleitorais e votassem em 2022. Todo ano eleitoral rola essa campanha. Ele se mostrou muito magoado por não ter a preferência dos jovens. Deixo claro, o nosso querido TSE fez uma campanha para que menores de 16 ou 17 anos tirassem o título de eleitor, e foram cerca de 4 milhões de jovens. E também por volta de 80% desses jovens votam na esquerda, no PT. Ajudou e muito nas eleições de 2022. Chorou inelegível antes de colocar a culpa na Mind, empresa publicitária ali, no caso Choquei, aí já não tem mais nada com nada. Mas é isso, conspiracionista vai pegando as pontas soltas que não tem, amarra tudo e quando tu vai ver, a Terra não é redonda e, porra, a culpa é dos Illuminati, do Lula ser o atual presidente.